Olá meus alunos, tudo bom? Vamos hoje para a terceira parte sobre Grécia Antiga, tá bom? E essa parte 3, ela é na verdade um complemento da segunda parte. Vocês lembram que na última aula eu expliquei para vocês as principais características da cidade grega chamada Esparta. Lembram que é uma polis, que é uma cidade-estado, que é independente? E durante minha aula eu sempre falei para vocês, até repeti várias vezes, que o que vale para Esparta não vale para a sua cidade rival, que é a cidade de Atenas, tá certo? Então, na aula de hoje, nós vamos ver as principais características da cidade ateniense, e aí vocês vão ver realmente que é o oposto da cidade de Esparta. Né? Já até para começar, vocês lembram que eu expliquei para vocês no finalzinho da última aula, que o deus mais cultuado em Esparta era o deus Ares, que era o deus da guerra. Já em Atenas, o deus mais cultuado, que na verdade é uma deusa, é a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, a deusa do conhecimento. Olha como a visão de mundo já é bem diferente, né? É porque de fato, meninos, os atenienses, eles foram fundados por um povo chamado Jônios, que é um povo muito mais voltado para a filosofia, para o estudo, para o conhecimento, para a intelectualidade. Lembro que quem fundou Esparta foram os dórios, que era um povo guerreiro. Vocês lembram também que as crianças, quando nasciam em Esparta, elas eram examinadas, porque se elas tivessem algum, entre aspas, né, defeito físico, elas eram descartadas, elas eram mortas, porque elas não iriam se adequar à educação espartana, que era totalmente voltada para a questão física. Em Atenas não tinha esse detalhe. As crianças não eram examinadas para saber se tinham um corpo perfeito, e muito menos elas eram mortas, ou descartadas, que o termo que eles usavam era esse. Não era, porque a educação ateniense, meninos, era uma educação muito similar de vocês. Vocês têm educação física, não tem? Não é? Mas vocês podem ver que o assunto de vocês, os dias de aula de vocês, são mais voltados para um conhecimento teórico, um conhecimento intelectual. Prioriza o desenvolvimento intelectual de vocês. E assim era de Atenas. Atenas tinha uma educação voltada para o desenvolvimento intelectual, ok? Então, porque a fundação dessa cidade ser feita por um povo que valorizava isso, pesou muito, que era os jônios. E eles eram localizados em uma região da Grécia chamada Península da Ática, que era péssimo para a agricultura. O solo era pobre, o relevo era montanhoso, mas o litoral, banhado pelo mar Egeu, é um litoral grande, recortado, cheio de portos naturais. Lá tinham árvores que tinham uma madeira leve e resistente, não tão boa quanto o cedro, lá dos fenícios. Você lembra? Nós falamos numa aula anterior. Mas sim, tinha realmente árvores com madeira leve e resistente, boa para fabricar navios. Então, meninos, os atenienses, por estarem localizados em uma região de portos naturais, banhado pelo mar, eles vão ter uma economia totalmente voltada para o comércio marítimo. E um detalhe importante que a gente não pode esquecer, né? Quando tu tem a tua economia que gira em torno, que é prioridade, o comércio marítimo, a tua sociedade não pode ser fechada. Lembra que eu falei para vocês que Esparta, por estar numa região plana e fértil, que era a península do Peloponeso, Esparta tinha uma economia voltada para a agricultura, e a sociedade espartana era fechada. Eles não tinham contatos com outros povos, não é? Era uma sociedade fechada, xenófoba, até usei o termo para vocês. Olha como é que vai ser a sociedade ateniense. Ela vai ser cosmopolita. Professor, o que é uma sociedade cosmopolita? É um tipo de sociedade que aceita contato com o estrangeiro, é aberta aos contatos com outros povos. Até porque vocês não podem esquecer que os atenienses, eles viviam do comércio marítimo. Então eles precisavam desses contatos com outros povos, até porque a economia deles dependia desses contatos. E como eu já falei para vocês, além de ser uma sociedade cosmopolita, aberta ao contato com os estrangeiros, era filosófica, que valorizava o conhecimento, valorizava o estudo, valorizava o discurso, tá certo? E essa sociedade ateniense, ela vai ser diferente de Esparta em outro ponto, na política. Porque é justamente em Atenas que surge um sistema político que hoje nós temos no Brasil, que é a democracia. Meninos, a palavra democracia, o significado é bem simples. A palavra demo, em latim, significa povo. Povo. E cracia, governo. Então, democracia é governo do povo. Então, muitas pessoas lá em Atenas vão ter o direito de participar da política. Hoje todo mundo participa da política. Por exemplo,
Aqui no Brasil, se você tem 16 anos, você já tem direito de votar. Você pode participar da política, tá certo? Você tem liberdade de se expressar. Você pode colocar a tua opinião, colocar teu ponto de vista. Isso é democracia, onde todos participam. É o chamado governo do povo. Só que tem um detalhe, lá em Atenas. Na democracia ateniense, para você poder participar da política, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aí no slide, é tipo uma praça lá de Atenas que eles chamavam de ágoras. Aqui nós chamamos de praças. Lá eles chamavam de ágoras, que é quando os homens, os cidadãos se encontravam para discutir política, para discutir medidas, discutir leis. A questão é o seguinte, meninos, lá em Atenas, nem todos os habitantes eram cidadãos. Em outras palavras, nem todos os habitantes de Atenas tinham direitos de participar da política, tinham direito de participar da democracia. Tinha 4 condições. Tu tinha que ser homem, tu tinha que ser livre, tu tinha que ser ateniense e tu tinha que ter uma idade mínima de 21 anos. Então observem que essa democracia ateniense não era para todos, porque quem estava fora? Mulheres, estrangeiros, menores de 21 anos e escravos. Esses 4 grupos não tinham direitos políticos, não eram considerados cidadãos, não poderiam participar da política. E um detalhe, hoje nós escolhemos os nossos representantes, porque nós votamos para prefeito, para governador, para presidente, para senador, para deputado, para vereadores, né? Eles são nossos representantes que nós elegemos. Na democracia ateniense, não era dessa forma não. Se você fosse um cidadão, se você tivesse direito político, você poderia ir para as praças, para as ágoras, discutir política diretamente. Por isso que a democracia ateniense ela é direta, porque tu não precisa escolher representantes, tu te representa. Por que é limitada? Porque isso é para quem é cidadão. E nem todo mundo é cidadão, lembram, né? Mulheres, estrangeiros, menores de 21 anos, escravos, não são cidadãos, não participam da política, por isso que é limitada. E escravista, porque a gente não pode esquecer que na Grécia toda, inclusive na Atenas, existia escravidão. Que eram de dois tipos, que vocês lembram, né? Era o escravo que era prisioneiro de guerra, ou escravo por dívida, que eu expliquei numa aula anterior, tá certo? E a situação da mulher ateniense, a vida da mulher ateniense, era igual da vida das mulheres em toda a Grécia, diferentemente de Esparta, como nós vimos na última aula. A mulher ateniense, ela tinha uma vida limitada ao campo privado, vida privada. O que quer dizer isso? Dentro de casa. A educação que ela recebia é só atividades domésticas, para ser boa mãe e boa esposa. Tudo bem? Então, meninos, nos estudos de vocês, quando vocês forem responder as questões, tentem comparar Atenas e Esparta e vejam as principais diferenças. É isso que eu vou exigir de vocês também nos próximos exercícios. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para vocês. Até a próxima. Um abraço. Valeu!